Fala, meus queridos alunos e alunas, como vocês estão? Todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do professor Daniel, o seu professor de português. Certo, meus queridos? Nesse vídeo nós vamos fazer a correção do PET 3 da semana 3, beleza? Então, vem comigo, porque a gente vai aprender um pouco mais aqui sobre figuras de linguagem, né? A semana 3 aí, a correção do PET do 9º ano, tranquilo? Então, antes de a gente fazer a correção, aquele recadinho, né, que todos já sabem, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, deixa aí o seu curtir, né, para que a gente possa crescer um pouco mais, certo? Comente também se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, né, e ative o sininho para que você receba as notificações assim que vídeos novos forem lançados aqui. Bacana, meus queridos? Então, vamos para o nosso material. Pessoal, então na semana 3 do PET 3, né, trouxe aí um tema que é texto lírico e também as figuras de linguagem, né? Vocês já tiveram contato um pouquinho aí com as figuras de linguagem nos PETs anteriores, né? Já trabalhamos com algumas figuras, trabalhamos também lá no 8º ano e também trabalhamos com as figuras sonoras, né? A literação e a sonância. Então aqui vai ser bem tranquilo, acho que vocês já fizeram atividade aí, é certo, é lógico que a gente aqui tenta, né, busca na verdade fazer a correção para que vocês possam tirar suas dúvidas, né, para que vocês possam aprofundar um pouquinho mais aí no conhecimento de vocês. Beleza? Então olha só, o PET traz aqui, né, antes do texto propriamente dito, antes das atividades, uma breve apresentação, falando aí um pouquinho sobre figuras de linguagem, né? Algumas figuras de linguagem e também as figuras sonoras. Né? Uma figura de linguagem, o que é a figura de linguagem? É uma forma de expressão que consiste no emprego de palavra em sentido figurado, isto é, um sentido diferente daquele que convencionalmente são empregados. Né? Como a gente estuda as figuras de linguagem, a gente trabalha muito com o sentido conotativo, o sentido figurado das palavras, né? O sentido aí que não é o sentido do dicionário, né? São sentidos aí que a gente encontra muito relacionado ao contexto, ao tipo de texto, geralmente mais em músicas, em poesias, não é isso? Nos textos líricos em geral. Então, para começar aqui nós temos a comparação. Comparação é o quê? Aquela figura de linguagem que consiste em aproximar dois seres, né, em razão de algumas semelhanças existentes entre eles. Quando você compara uma característica de um ser com a característica de outro. Então, a gente vai ter muito isso através das expressões comparativas, né? O como, o tal qual, semelhante, igual, né? Que, né? Então, são comparações feitas, né, de dois seres aí ou mais, né? Um com o outro, geralmente porque existem características ali que se aproximam, beleza? E a metáfora? A metáfora também é uma espécie de comparação, só que é uma espécie de comparação um pouco diferente da comparação propriamente dita. Então, na metáfora, nós vamos ter o quê? O emprego de uma palavra com um sentido que não é o comum, o próprio, né, daquela palavra, sendo esse novo sentido resultante de uma relação de semelhança, de intersecção entre dois termos. Então, explicando aqui melhor o que seria a metáfora. A metáfora é quando você tem dois seres ali, né? E eles têm características muito próximas, só que aí você não vai falar mais que os dois são como, os dois são parecidos, os dois são semelhantes. Você vai dizer, na verdade, que um, né, é como se um de tão semelhante, de tão parecido, ele se transformasse naquele outro ser. Por exemplo, quando eu tenho assim a expressão, a mulher é um doce de pessoa, né? Ou o homem é um monstro. Eu estou comparando aqui um homem com um monstro. Eu estou comparando a mulher com um doce, por exemplo, né? Então eu já não falo que ela é como um doce. É como se ela fosse tão meiga, tão parecida, né? Tão amável que ela é como se transformasse num doce. Então isso é metáfora. Então quando eu digo ela é um doce, não quer dizer que ela é um doce realmente, né? Isso é uma metáfora, é uma espécie de comparação. Da mesma forma quando eu tenho um homem, né, sendo comparado com um monstro,
né? Geralmente aí quando a gente tem situações, né, de violência, as pessoas costumam falar: nossa, fulano é um monstro, esse ser é um monstro. Na verdade não é que ele é um monstro, né, o bicho lá, como a gente poderia imaginar, mas é que ele tem atitudes, né, de tão parecido, de tão violento que ele é como se ele se transformasse num monstro. Então por isso que é a metáfora, né? Então, pessoal, continuando aqui, nós temos a antítese também. O que é a antítese? A antítese é um emprego de palavras que se opõem quanto ao sentido. Então, antítese significa ideias contrárias. Quando eu tenho ideias dentro de um mesmo verso, dentro de um mesmo texto, dentro de uma mesma frase, por exemplo, palavras antônimas, palavras que se chocam, como baixo, contrário de baixo, alto, contrário de bom, mal, contrário de pequeno, grande. Então, antíteses são ideias contrárias, ideias opostas quanto ao sentido. E a literação? A literação é aquilo que vocês já viram lá no PET anterior, né? Ou no PET 1 ou 2, que é a repetição. Geralmente a gente encontra mais essa figura de palavra, que é uma figura sonora, na verdade, em músicas, em poemas, né? O trabalho ali com o som, com as rimas. Então a gente tem ali a aliteração, que é a repetição de uma consoante, né? Consoante é aquele som que a gente pronuncia, que geralmente possui uma obstrução na fala, né? Diferente da vogal, que a gente simplesmente emite um som e não tem nenhuma obstrução, a língua não atrapalha a saída do som. Quais são as vogais? Vogais A, E, I, O, U. Né? Então, a assonância vai ser a repetição dessas vogais e a aliteração, a repetição, né? A constante repetição de consoantes ali dentro de um verso, seja para rimar, seja para dar mais expressividade, né? Então, o que acontece aqui? Vocês já viram, né, essas figuras de linguagens, como eu já enviei alguns vídeos para vocês também. E aqui nós temos, né, o texto, né, uma música aí do Emicida, né, que vocês fizeram a leitura, acredito, e tem aqui algumas atividades, né, abordando as figuras, né, os sentidos conotativos dessas palavras, dessas expressões dentro dessa música. Então, o texto lírico e as figuras de linguagem, certo? Então nós temos o texto lírico, né? Eu acredito que vocês já fizeram a leitura, não vou retomar aqui, fazer novamente a leitura, vocês podem parar o vídeo, fazer a leitura novamente, né, para que vocês fixem melhor aí o conteúdo. Então aqui é o seguinte, ó, você vai ler a letra da canção do rapper, repórter e produtor musical brasileiro Emicida. Nela vamos observar que a enumeração, né, dos aspectos da mulher amada. Então um texto aqui, uma música que ele exalta muito a figura feminina, exalta, né, ele elogia, né, traz aí muitas características, né, sobre os aspectos dessa mulher, né, dessa mulher amada, né? Então, seja aí namorada, esposa, certo? Então a gente vai fazer aqui a atividade voltada para esse texto. E dentro desse texto vocês encontrarão muitas figuras, né? Algumas palavras aí que vocês desconhecem. Tem aqui o glossário que vocês também podem fazer a leitura, né? Tirar dúvidas sobre o significado de algumas palavras, certo? E aqui nós temos a questão 1 a respeito desse texto. Então vamos fazer o seguinte: identifique na primeira estrofe os trechos descritivos que compõem a figura feminina da canção. Então lá na primeira estrofe nós vamos encontrar uma infinidade de passagens, de palavras, de trechos que descrevem, né, essa figura feminina da canção. Uma mulher, né, ali que é exaltada pelo eu lírico, certo? Então aqui, na verdade, quando pede para fazer isso, basicamente a primeira estrofe toda, né? É até difícil a gente encontrar um trecho que não traz essa descrição, essas caracterizações da figura feminina. Então, para facilitar, eu trouxe, na verdade, aqui toda a primeira estrofe, né, para vocês aqui, ó, como sugestão de resposta, certo? Para mim, a resposta aqui que eu encontrei, né, a resposta que vocês também podem se basear, é toda a primeira estrofe, né? Não encontrei nenhum trecho aqui que pudesse não descrever, né,
todas as palavras aqui, todas as expressões estão, na verdade, trazendo essa caracterização, né, dando essa descrição dessa mulher amada. Beleza? Número 2, chamamos de conotação a propriedade semântica das palavras que permite que elas assumam sentidos especiais em certos contextos, diferente do significado com que, em geral, são empregados. Aquilo que eu já falei no início. Conotação, né, tem a ver com o sentido figurado, né? A denotação tem a ver com o sentido real. Eu até trago aqui para vocês, né, uma definiçãozinha bem rápida, né, sobre isso. Olha só, conotação, sentido figurado, né? Então aqui é a denotação, é o sentido literal, o sentido real. Então, dentro das músicas, dentro dos poemas, dentro dos textos líricos, vamos encontrar muito mais palavras aí com sentido conotativo, né? Que é aquilo que não, muitas vezes a gente só entende, né? Só compreende dentro daquele contexto, só recebe significado ali, só tem significado dentro daquele contexto, né? É o sentido ali diferente daquilo que em geral encontramos ali fora do texto literário, fora dos poemas, fora da música. Bacana? A letra A. O que o eu lírico quer dizer quando fala que ela é meu negócio da China? Então aqui nós temos a primeira expressão aqui, né, de questão de sentido figurado, ou seja, conotativo. Então quando diz ela é meu negócio da China, né, não é que ela é de fato um negócio lá da China, né? Isso aqui tem outro sentido. Que sentido é esse? No geral, o que acontece? Quando as pessoas utilizam essa expressão negócio da China, tem a ver com sucesso, com algo vantajoso. Geralmente as pessoas fazem um negócio, né, e tem um lucro, obtém um lucro ali muito grande, então chama isso de negócio da China. Lógico que isso tem um passado, né? Tem toda uma história por que as pessoas utilizam essa expressão, porque lá no passado muitos negociantes negociavam com a China, né? Muitos comerciantes negociavam com a China, então a partir desse negócio as pessoas ganhavam muito dinheiro, né? Os produtos que vinham da China, né, já naquela época eram revendidos e as pessoas ganhavam muito dinheiro com isso, então daí vem o nome negócio da China, que atualmente já serve, né, para expressar aí vantagem, lucro. Então quando ele diz que a mulher para ele é um negócio da China, é como se ele fosse alguém muito sortudo, né, por ter essa mulher junto com ele, por ter essa mulher como esposa, como namorada, como companheira. Beleza? Então a expressão negócio da China é popularmente utilizada para dizer que alguém obteve grande vantagem em algum tipo de venda, de acordo, etc. Na música lida, o eu lírico quer dizer que ele é sortudo por ter a referida mulher como namorada ou esposa. A letra B, qual é o sentido do verso? É louco o efeito dela aqui. De novo nós temos aqui, né, uma linguagem aí figurada, né, uma espécie de gíria, né, algo assim que só ganha sentido dentro dessa música. É lógico que o nome, por exemplo, é louco, né, se a gente for analisar ao pé da letra, tem um sentido aí de pessoa que perde o juízo, de algo que não está com as suas faculdades mentais muito em dias, né, que é alguém que está com um problema mental. Só que nesse caso aqui tem outro sentido. Qual é o sentido de dizer que é louco o efeito dela aqui? Esse aqui, né, que eu trouxe como resposta para vocês. O verso quer dizer que a presença dessa mulher é especial. A presença dela torna tudo mais leve, mais divertido. Então, esta é uma das possibilidades, né, de sentido deste verso aqui. Beleza? É lógico que é uma resposta pessoal, algo que eu criei, mas que vocês também podem se basear. A letra C, qual é o sentido conotativo do verso? Diz que tá gelatina. De novo, o sentido conotativo, né? Gelatina não é algo assim muito mole, né? Tem a ver com algo assim que não é consistente, que não é durinho, né? Então, quando ele diz que essa mulher fala que ela está gelatina, qual é o sentido disso? Né? É dizer que ela está, de certa forma, acima do peso, com a pele flácida, né?
por falta de exercício físico. Então, quando diz que ela está gelatina, tem a ver com isso aqui, o sentido conotativo é esse, tá bom? A letra D, procure explicar a linguagem empregada neste verso. Ave de rapina e musa prastelona. Atente nas rimas, recurso musical baseado na semelhança sonora das palavras no final dos versos e às vezes no interior dos versos. Então, meus queridos, de novo nós temos aqui, né, uma outra expressão, ave de rapina e musa prastelonas. Aqui pede para que vocês atentem, né, para aquelas figuras sonoras, né, a literação, né, a assonância, e né, e procurar explicar o que seria ave de rapina, o que seria musa prastelonas. Tem uma infinidade aí de respostas que vocês podem dar, mas ave de rapina, por exemplo, tem a ver com aquela ave que é sagaz, né, que ela é esperta, né, uma ave que está sempre atenta, uma ave ave de caça mesmo, como se fosse uma águia, certo? Ave de rapina é isso. E musa tem a ver com beleza, né? Com algo que é belo, geralmente associado aí com mulher bonita. Então, ele trata essa mulher, né, dessa forma, ao mesmo tempo que ela é uma ave de rapina, que ela é esperta, que ela é atenta, que ela sabe o que quer, ela é uma mulher bela, né? Para onde? Para as telonas, ou seja, para o cinema. Então, é isso aí que ele quer dizer. Então, eu trouxe aqui uma resposta também, né? Lógico que vocês podem se basear para construir, para verificar, na verdade, a resposta de vocês, e também trouxe aqui a figura sonora que está presente. Então, a linguagem empregada vai ser construída por meio de quê? Da conotação, ave de rapina, né? E da gíria musa prastelonas, né? Conotação tem a ver com o sentido que não é o real. Então, qual foi o recurso musical utilizado aqui? A assonância, porque a repetição da vogal A, né, para favorecer o quê? A rima. Por exemplo, rapina, telona. Então vocês vão perceber que a assonância, né, a repetição da vogal A, ela está muito presente dentro dessa canção, dentro dessa música. Beleza? A questão 3 agora. As figuras de linguagem são estratégias que o orador pode aplicar ao texto para conseguir um determinado efeito na interpretação do leitor. Então, né, aqui a letra A. Qual é o significado do verso? Ela é purpurina. Identifique a figura de linguagem presente. Veja bem, né, como a gente já trabalhou lá em cima, vimos que nós temos lá 5 figuras de linguagem, e elas fazem parte dessa estratégia, né, do orador, de quem produz o texto, né, para conseguir, na verdade, ali ter maior expressividade, né, para que a música tenha uma letra mais chamativa, mais próxima daquilo que ele quer expressar. Então, qual é o significado de ela é purpurina? E qual é a figura de linguagem? Então, a figura de linguagem aqui vai ser qual? Comparação? Está comparando? Sim, mas existe aquela palavrinha que expressa a mesma comparação, como, igual? Não. Então, neste caso aqui, nós temos uma espécie de comparação que a gente vai chamar de metáfora, né? Quando a gente diz que ela é purpurina, purpurina aqui tem outro sentido, não é o sentido real da palavra purpurina. Purpurina é algo que brilha, é algo que reluz, né? Neste caso aqui, não é que a mulher de fato é uma purpurina. Ela está sendo utilizada aqui metaforicamente. Então, nós temos aqui a metáfora, certo? E, além da metáfora, né? Então, qual vai ser aqui, na verdade, o sentido? A figura de linguagem utilizada, então, é a metáfora, pois o eu lírico compara a mulher, de certa forma, com a purpurina, né? Mas o nome purpurina ganha outro significado aqui. Ele quer dizer, então, que a mulher ser purpurina significa que ela brilha, que ela reluz, né? Pois essas são características, né? Características aqui, ó, falta um S, são características, né, deste produto, né? Desse produto aí que é a purpurina, o glitter, né? Beleza? E aqui na letra B diz o seguinte, ó, no texto da canção há 3 comparações, identifique-as, né? Agora vamos ver aqui onde é que há comparação, a comparação propriamente dita. Quando nós temos aquelas expressõezinhas lá, igual, né? Ele está comparando uma coisa com a outra de fato. Por exemplo, brilha igual platina,
né? Observe aqui o igual, grita igual buzina, fria igual neblina, beleza? Então são essas aí as figuras de linguagem conhecida como comparação. Qual figura de linguagem presente, né? Qual figura de linguagem está presente nesses versos aqui? Quer ser minha pequenina e para o mundo grandona? Então nós temos aqui a figura de linguagem conhecida como antítese. Por que antítese, professor? Porque há, né, aqui na verdade, a oposição de ideias, né, pequenina e grandona. Então, a partir desse momento, nós temos essa ideia aí. Como é que alguém pode ser pequeno e grande ao mesmo tempo? Né? Tem um significado para isso, né? Então, aqui nós temos a figura de linguagem conhecida como antítese, certo? Por que antítese? Porque os versos são construídos aí em base, né, ou baseado em ideias contrárias, ser pequenina e ser grandona também, beleza? E aqui nós temos a questão número 4, né? Na canção de Emicida, podemos encontrar, além da rima, dois outros recursos sonoros. A aliteração, que é a repetição constante de um mesmo fonema consonantal, e a assonância, que é a repetição constante de um mesmo fonema vocálico. Identifique pelo menos um verso em que essas figuras ocorrem, certo? Então, olha só, eu quero exemplos aqui de aliteração e quero exemplo de assonância. Onde é que nós temos exemplo aqui primeiro de aliteração? Repetição de consoante. Aqui, nesse verso, né? Eu gosto tanto dela a ponto de querer estar perto, pronto. A repetição de que consoante? Da consoante T. Olha só, gosto tanto, ponto, tá perto, pronto. Observe que nós temos uma quantidade aqui repetitiva, né, de consoante T, mas aí vocês podem encontrar outras consoantes, né? A consoante N, por exemplo, é muito presente aqui, como vocês vão ver no outro exemplo aqui de assonância. Eu vou trazer um exemplo de assonância, mas ele serve também para aliteração. A assonância, que é a repetição da vogal A, cafeína, maracujina, moça, respondona. Então observe que aqui, ó, vocês têm a consoante A repetindo, né? Praticamente em todas as palavras, mas também teria, se fosse pedindo aqui a aliteração, teria a repetição do N, né? Maracujina, cafeína, respondona e assim outros também. E o M também está muito presente, M de Maria. Viu, gente? A 5. Você já ouviu a expressão efeito sanfona? Esse termo é utilizado com sentido conotativo. Marque a alternativa incorreta a respeito de seu significado. Então, olha só. Eu estou buscando aqui, na verdade, né, o sentido conotativo, né, dessa expressão efeito sanfona. Então, o que é o sentido conotativo? É quando você emprega com o sentido figurado, não é o sentido real, né? Eu quero apenas aquela que está incorreta. Então, 3 aqui estão corretas. Vamos ver quais são essas corretas, né? E aí a gente descobre qual é que está incorreta. O efeito sanfona, também conhecido como fenômeno do ioiô, ocorre quando os indivíduos perdem peso por meio de dieta, né? E pouco tempo depois recupera o peso perdido. Então é como se a pessoa emagrecesse e engordasse, perdesse peso e ganhasse peso. Então é efeito sanfona, né? A sanfona não faz esse movimento, então aqui, por isso que é o sentido aqui conotativo para indicar que alguém está perdendo e ganhando peso aí. Bacana? Então aqui temos o sentido conotativo, temos, então essa não é a incorreta. No efeito sanfona, a conformação corporal da pessoa sofre frequentes reduções e ganho de peso, aquilo que nós já falamos. A pessoa perde e ganha peso frequentemente, então não é a letra B. O efeito sanfona ocorre quando a pessoa, de posse de um fole pregueado, comprime ou distende movimentando o ar, que, ao ser expelido, faz vibrar as lâminas metálicas da palheta. Isso aqui é sentido figurado? Não, isso aqui é o sentido real, né? É a partir daqui que a gente tira essa expressão. Então isso aqui não é efeito sanfona, isso aqui é o próprio sanfona, tá? Aqui nós temos então a nossa resposta. Isso aqui é o sentido real, vamos dizer assim, desse fenômeno, tá? De abrir e fechar, de fato, a sanfona, o fole, né?
aquelas, quando vocês olham na sanfona, tem como se fosse um leque, né, que abre e fecha, aquilo ali é o fole, chamado fole, né? Quando ele faz esse movimento aqui, né? Então, a partir desse momento é que surge as expressões conotativas a respeito desse fenômeno. Então, aqui a letra C é a resposta a ser marcada. A letra D, né, é mais uma repetição daquilo que nós já falamos. Efeito sanfona, por analogia, refere-se à perda e ganho de peso constante associado ao movimento típico da sanfona, daí o termo efeito sanfona. Então, meus queridos alunos e alunas, vamos ficando por aqui, né? Um grande abraço, certo? Se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Muito obrigado aos que são inscritos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.